apresentação, ela mostra uma iniciativa, até queria esclarecer que o Márcio botou como da Eletrobras, mas ela é uma ação localizada dentro da Eletrobras. Ela atende a Superintendência de Empreendimento de Transmissão da Eletrobras Furnas. E é uma ação calcada em algumas ideias, que a gente vai compartilhar com vocês aqui, até no sentido de provocar a discussão, trazer para o grupo, né? A gente já teve em dezembro de 2009, né, Márcio? Foi feita uma apresentação de um modelo que é base para esse trabalho. Alguns aqui estavam presentes, outros não. E aí a gente apresentou aquele modelo e hoje a gente vai apresentar essa ação. Essa apresentação, na verdade, é uma apresentação de 1 hora. E aí eu fiquei naquela dúvida que a gente sempre fica, né? Eu respeito a apresentação inteira, deixo todos os slides, eu tiro os slides e faço o suficiente para 20 minutos. E no final a minha opção foi, deixei todos os slides, porque há alguns pressupostos teóricos que são importantes no entendimento que vai ser discutido. Como a gente vai disponibilizar isso, ficam todos os slides que estão disponibilizados, mas eu provavelmente vou acessar aqui 6, 7 slides no máximo. Tá? Tem 27 slides, e aí não se assustem que eu vou deixar uma opção de coisa passar, mas a ideia é que depois vocês tenham a oportunidade de, com calma, pegar todos os slides e refletir. Foi bom também que essa apresentação inicial me vai me poupar uma opção de tempo, aquela parte da discussão da mesa, alguns dos conceitos foram discutidos ali, serviram assim para uma equalização. Uma das coisas que eu ia falar, já não preciso falar, já foram ditos naquela mesa. É que fecha isso, por favor. Vamos subir. Ah, porque é outro login. Tá no outro. Ah, tá no outro login. Então faz a gentileza, entra aqui. Entra aqui. E pode abrir esse aqui. Aí você me faz uma gentileza, toda vez que eu pedir para passar, você dá um toque aqui. Tá jóia. Tá? Já está maximizado isso? Não. Ok. Bom, a gente observa com frequência, semana passada mesmo participei de um evento sobre gestão do conhecimento e é uma coisa que chama a atenção, que a gente consegue passar um dia inteiro, 8 horas discutindo sobre gestão do conhecimento. E em momento nenhum, ninguém para se perguntar, afinal de contas, de que conhecimento nós estamos falando? O que é isso, conhecimento? Parece que é uma coisa já pré-concebida, já está determinada anteriormente, no entanto, essa é a maior dificuldade. Se a gente não sabe sobre o que a gente está querendo falar, a gente tem uma enorme dificuldade de desenvolver ideias. Então, para a gente situar um pouquinho, assim, por favor, a gente voltar um pouco lá atrás e lembrar que os fatores tradicionais de produção, que são terra, capital e trabalho, eles há muito tempo vêm sendo apontados como insuficientes para fazer frente à explicação que a economia precisa dar para a criação de valor. Pode passar, por favor. Já lá na virada do século XIX para o século XX, Alfred Marshall chamou a atenção de que os 3 fatores tradicionais de produção não explicavam a criação de valor, mesmo com a incipiência das firmas naquele momento, e ele disse que precisava haver um novo fator de produção e apontou esse novo fator de produção como a organização. Mais à frente, pode passar, outros pensadores foram mexendo nessa história e perceberam, a partir principalmente da rapidez, da aceleração da economia nos anos 70, que esse novo fator de produção é o conhecimento. Nós estamos numa economia do conhecimento. E aí muita gente vem chamando a atenção de que, na verdade, nós não precisamos fazer uma gestão do conhecimento. Nós precisamos fazer uma gestão na economia do conhecimento. O Monarca vem chamando a atenção disso com frequência. O problema é que nós não vamos conseguir mudar as nossas empresas de uma hora para outra, como a Ana Cláudia falou, né? Nossas empresas ainda são hierarquizadas, são baseadas nos mecanismos de comando e controle, e a gente tem que conviver com isso durante algum tempo. Então, essa ideia de fazer uma gestão na economia do conhecimento é interessante, mas não é capaz de produzir resultados de imediato. A ideia é a seguinte: se os fatores tradicionais de produção, então, são terra, capital e trabalho, e o trabalho como fator de produção,
ele se refere às faculdades intelectuais dos seres humanos que intervêm no processo produtivo, cabe a seguinte pergunta: isso já não leva em consideração o conhecimento? Afinal de contas, de que conhecimento nós estamos falando? E a resposta é a seguinte: talvez a gente esteja falando, lembrando lá do Marshall, que apontou a organização como um fator de produção importante, nós estejamos falando do conhecimento organizacional, que não é a simples soma dos conhecimentos dos que trabalham na empresa, mas sim um todo emergente que deveria ser maior que a soma de suas partes. E hoje falaram alguma coisa uma hora aí, agora não estou me lembrando. Esse todo emergente, o conhecimento organizacional, ele envolve a capacitação da empresa de coordenar e integrar diferentes conhecimentos. Robert Grant, lá em 1996, chamou a atenção para isso. O que a empresa faz com o conhecimento é coordenar e integrar diferentes conhecimentos. Passar. Ali. Bom, então, essa ação de gestão do conhecimento na Superintendência de Empresas de Transmissão, ela parte da ideia de que educação corporativa trabalha o fator de produção-trabalho. Esse fator de produção-trabalho é responsável pelas faculdades intelectuais dos indivíduos. A ação gestão do conhecimento e da informação, que trabalham integradas, ela trabalha o fator de produção-conhecimento. E esse fator de produção-conhecimento está ligado ao conhecimento organizacional. Com isso, uma grande dificuldade que normalmente ocorre nas empresas é diferenciar essas duas coisas. As pessoas têm uma enorme dificuldade de entender quando estão falando de gestão do conhecimento, quando estão falando de educação corporativa, quando estão falando de gestão da informação. Começa a ficar mais claro, e aí ficando mais claro, fica mais fácil de lidar com isso. Pode passar. Qualquer ação em qualquer empresa, normalmente se deixa isso em segundo plano, se considera isso aqui uma coisa meio chata de falar, mas é muito complicado pensar em fazer gestão do conhecimento se você não define qual é a sua filosofia do conhecimento, qual é a sua epistemologia. Existem várias maneiras diferentes de entender o conhecimento. E aí, para você ter um todo coerente dentro da sua teoria, você precisa definir qual é a sua filosofia a respeito do conhecimento. Então você tem que ter uma epistemologia. A partir dessa epistemologia, se desdobram diferentes teorias. E aí você tem que ter uma teoria para estar apoiado. Porque sem uma teoria, que serve como lanterna, né, naquela analogia lá do... Foi Aristóteles, né, que falou, você tem que ter uma lanterna para iluminar o seu caminho. A teoria é a lanterna que ilumina o seu caminho. Daqui se desdobram modelos. E a partir desses modelos, você tem condições de aí sim, onde todo mundo começa, que deveria ser o final, escolher as ações e ferramentas que você vai usar para tentar direcionar o seu conhecimento organizacional. Tá? Dá um toque, por favor. Bom, em termos de SD, da Superintendência de Empresas de Transmissão, a gente trabalha com epistemologia baseada nas ideias de Polanyi. A gente tem como teoria a teoria da criação do conhecimento organizacional, que Nonaka, junto com diversos coautores, vem construindo há mais de 20 anos. É uma teoria em aberto, é uma teoria que está evoluindo, não é uma teoria fechada. E aí, como a gente sabe, toda boa teoria que está aberta, ela tem condições de se tornar melhor. Essa teoria da criação do conhecimento organizacional, de cara, resolve o problema de estabelecer qual é o vínculo entre gestão do conhecimento e inovação. Porque na teoria da criação do conhecimento organizacional, a inovação é nada mais, nada menos do que criação de conhecimento organizacional. E aí, uma parte dos problemas que foram apontados aqui fica automaticamente resolvida. Certo? A gente tem um modelo, que foi aquele que eu apresentei numa outra reunião, e aí a gente vai definir caso a caso quais são as ações e ferramentas que vão ser úteis para a gente dentro desse referencial teórico. Passa mais um, por favor. A pergunta é, quem faz o que aqui? O gerente, no dia a dia, ele está interessado em pensar o que é teoria, o que é epistemologia. O gerente não quer saber de nada disso. O gerente quer um método que ele possa aplicar e produzir resultados. Né? Então, a ideia é que o grupo de trabalho que vai pensar a gestão do conhecimento vai definir epistemologia, vai definir uma teoria, vai definir os modelos, e aí, em conjunto com o gerente, vão ser escolhidas as ferramentas, as ações que vão ajudar em cada caso. Tá?
Bom, isso é a parte eu vou pular, porque são os pressupostos, né? Pode avançar. A ideia aqui é importante, a gente vê, e aí é uma definição de cada caso, né? A gente entende conhecimento como uma coisa específica. Naturalmente, se o conhecimento é uma coisa específica, a gestão do conhecimento é específica. No nosso caso, a gente entende que gestão do conhecimento é um metaprocesso multidisciplinar que faz uma reflexão crítica, uma reflexão algorítmica. A gente está o tempo todo voltando ao início e reanalisando como é que aquela coisa funciona, como é que os processos de conhecimento funcionam. Ele não produz conhecimento. É muito comum você encontrar a definição de gestão do conhecimento. O cara diz, porque gestão do conhecimento cria, compartilha, dissemina. No dia eu fui dar uma atenção ao pessoal de um grupo lá na Eletrobras, e o cara falou, a nossa definição aqui é que a gente cria conhecimento. A gente vai publicar isso. Eu falei, cara, se você botar isso aí, vai ter uma fila na tua porta, porque na hora que descobrir que você cria conhecimento, vai vir todo mundo aqui, todo mundo vai querer. É melhor se dizer que você ajuda a criar processos que influenciam a criação do conhecimento. Mas você dizer que você cria conhecimento, eu mesmo amanhã já estou aqui na porta para ver se você me ajuda em alguma coisa, né? Então, a ideia é que a gente não produz conhecimento, mas sim processos que o produzem. Essa ação de gestão do conhecimento da ST parte da ideia de 3 produtos. Um módulo de avaliação e monitoramento, um plano diretor de gestão do conhecimento organizacional, o PDGCO, e uma ação de inteligência competitiva que serve como estímulo à criação de novos conhecimentos. Vai passar. Então, essa ação, ela, para ser implementada de forma sustentável, demandará a criação e avaliação periódica desse plano diretor de gestão do conhecimento, que é um documento palpável, um documento tangível, que fica claro para todo mundo o que se está se fazendo. É muito comum você chegar nas empresas e perguntar, vem cá, vocês têm uma ação de gestão do conhecimento? Tem um cara sentado ali dentro daquela sala, ele faz gestão do conhecimento. Aí tem alguma coisa estranha, porque só ele sabe o que está fazendo. A Ana Cláudia usou uma expressão que eu gosto também de usar. Se não for de forma explícita e sistemática, pode estar certo que você não está fazendo gestão do conhecimento, você deve estar fazendo alguma outra coisa, né? Então tem que ser explícito, sistemático, todo mundo tem que saber o que você está fazendo e está participando junto. Para que serve esse plano diretor de gestão do conhecimento? Ele explicita o processo de gestão do conhecimento e permite essa reflexão sistemática, o diagnóstico e uma reflexão sobre 5 pontos. Primeiro ponto, como que a superintendência lida com seus ativos intangíveis de conhecimento? Segundo ponto, como que a superintendência usa a gestão do conhecimento como elemento de sua inteligência empresarial? Terceiro ponto, como que ela usa a análise dos seus resultados na formação de seus processos de conhecimento, na correção dos seus processos de conhecimento. Gestão do conhecimento lida com processos, políticas e programas. É isso que ela mexe, ela não produz conhecimento, para o horror de muitos. 4. Como que a ST busca a eficiência adaptativa? Em contraposição à famosa eficiência alocativa, que foi sempre a procura dos economistas, hoje a gente quer encontrar a eficiência adaptativa. A capacidade da empresa está constantemente se adaptando às mudanças cada vez mais rápidas que ocorrem na sociedade. E 5. Como que a ST busca as inovações tecnológicas de base técnica, e em especial as de mudanças organizacionais. Lembrando que a teoria da criação do conhecimento organizacional define para a gente o que é inovação, e aí o caminho fica mais fácil. Esse grupo de trabalho de gestão do conhecimento analisará os processos de criação do conhecimento organizacional na superintendência, vai propor epistemologia, teoria, definições, modelos, as estratégias, todo o arcabouço teórico que os gerentes precisam para poder evoluir nesse tema, e em conjunto com o gerente vai propor as ferramentas e práticas de apoio para melhorar as políticas, programas e processos de conhecimento da superintendência. A estratégia inicial é ter até dezembro de 2011 uma primeira versão do PDGCO, desse plano diretor, e a partir daí ele passa por um processo algorítmico, como eu falei, ele vai se autocorrigindo por análise ao longo do tempo. Vai passar.
Esse grupo, na verdade, tem 10 pessoas por razões corporativas. A 10ª pessoa teve que ser deslocada para uma outra função. E aí hoje a gente tem 9 integrantes do grupo, que são esses aqui: Adélia, Adriana, Alexandre, Eduardo, eu, Fábio, Gunther, José Mário Marçal. Isso ali são pessoas que se reúnem constantemente e fazem as considerações para a elaboração desse plano diretor e seus desdobramentos. Estamos aqui hoje, já, turminha, né? Estamos aqui hoje. Já estamos aqui hoje. Quase todos. Alguns pontos que hoje já estão em discussão são as interfaces do sistema de gestão da qualidade com a gestão do conhecimento. A ideia de ser realmente boas práticas é uma ação ou não de gestão do conhecimento, como o controle de documentos de autoria, inclusive créditos de fotografias, é um elemento para motivar o compartilhamento, benchmark com outras empresas, métodos de avaliação de maturidade, no caso a gente está analisando o OCA, e como que a nova visão da superintendência vai influenciar esse processo, porque a superintendência está passando por um processo de mudança devido às grandes mudanças que estão ocorrendo no mercado da transmissão. Então, a forma como a superintendência atuava antes não responde à realidade do mercado de transmissão hoje, e há necessidade de uma adaptação a essas mudanças. Fechou? É isso. Eu tinha para apresentar, foi meio corrido, mas quase 20 minutos e deu para ter uma ideia. Tá? Obrigado.